desligar o celular, colocar no silencioso para não alterar, né, o silêncio do nosso atendimento aqui. Todos vão ser atendidos na hora da oração, na hora da exposição. Se o convite de vocês quiser, pode fechar os olhos, relaxar a cadeira. Pensar assim em si, né, o que eu veio fazer aqui, veio buscar aqui. Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver teus filhos como tu mesmo nos vês. Por isso, queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda a nossa língua a toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os dias, todos que se aproximarem de nós, sintam a tua presença. Reveste-nos de tudo beleza, Senhor, e que no decurso desse dia nós te revelemos a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Agora, neste momento, vamos ouvir a exposição do nosso livro de hoje. Boa tarde a todos. Sempre é um prazer dizer, sejam bem-vindos ao Recanto de Deus. Parece redundante, parece repetitivo, mas para nós, quando a gente vem aqui na frente trazer o estudo, a gente testa bastante em casa para ver se vai dar certo o tempo, né? E quando a gente, até isso a gente faz lá nos nossos ensaios. Sejam bem-vindos. Mas é de coração, ele é sempre repetido, mas de coração. Porque falar de Jesus, falar das obras básicas, falar dessa doutrina que, num momento tão difícil que o mundo está vivendo, nos dá um aconchego no coração, nos dá um certo carinho que a gente recebe e passa. A espiritualidade, sempre quando estudada, quando respeitada, quando se aplica a verdadeira fé, a gente tem um retorno, como dá para usar até aquela frase da fé inabalável. Se a gente conseguir chegar perto de uma fé inabalável, a sensação que a gente passa a sentir, minutos antes de falar aqui, a gente faz uma prece e parece que a gente sente assim que os espíritos protetores do Recanto de Luz, eles dizem assim no teu ouvido: estamos contigo. E a gente sabe da responsabilidade que é falar de Jesus para as pessoas. A gente não está aqui para falar o que a gente acha, mas o resultado do estudo que a gente faz com muito esmero. Então também uma saudação ao pessoal que nos assiste no canal do YouTube e que porventura não poderão assistir nesse momento, eles estão em algum compromisso. Mais tarde, naquele aconchego do lar, alguns assistem ou passam, né, o link para outras pessoas, para que elas possam também saborear uma exposição como a do colega de sábado nos presenteou, uma exposição maravilhosa, falando de um assunto que era realmente bastante atual e um encerramento de uma mensagem que nos tomou a todos de emoção, porque foi uma mensagem que fez a gente viajar a caminho de Deus por alguns segundos, mais próximos de Deus, né? Seguindo esse nosso estudo, hoje a gente vai falar sobre a glória do esforço. E não tem como a gente falar da glória do esforço sem pensar numa coisa que nós todos, como seres humanos encarnados, dissemos algum dia nas nossas vidas: eu faço as coisas e as pessoas não valorizam. Eu não sei fazer, não quero aprender, não sei, tenho raiva de quem sabe, aquelas frases de criança que a gente fala. E a gente vai vendo que para o esforço ter uma glória, ou para a glória do esforço acontecer, é necessário uma entrega. A gente vai ver, de acordo com esse estudo, que é necessário paixão, esmero, dedicação, amor. Porque o ser humano pelo menos nessa encarnação, na Terra, vamos dizer assim, ele é levado por um sentimento de eu quero para depois eu dar, eu preciso ter para depois reconhecer.
E nós vivemos nessa barganha com a vida diária, né? Até uma colega nossa fala muito que às vezes a pessoa barganha com Deus, né? Se eu conseguir tal coisa, eu faço tal coisa, eu vou rezar não sei quantas Ave Maria, eu vou acender tantas velas, como se Deus estivesse lá esperando para ver quantas velas eu vou acender para Ele. E essa barganha a gente faz também com conhecimento. Às vezes a gente diz, mas o fulano sabe mais do que eu, ele é melhor do que eu. A gente vai ver que não. Senão Jesus Cristo seria formado em Harvard. E ele era apenas filho de um carpinteiro. Em meio a tudo isso que a gente vai falar, trazendo para os dias atuais, a gente brinca muito, e já ouvimos essa frase, né? Se a gente acha que não tenha valor, como a gente vai ver, uma formatura, buscar ser realmente uma pessoa também, buscar o conhecimento através da área acadêmica. Mas não podemos nos sentir menos por não ter conseguido chegar lá. E aí vem a frase que diz que o Titanic foi feito por engenheiro e a Arca de Noé por uma pessoa que não sabia nem lidar com madeira. Então a gente começa a ver que os valores não estão só no conhecimento, mas na vontade e na ação. E nessa historinha de hoje, que Jesus fala lá com os apóstolos na casa de Simão, Tiago conversava com algumas pessoas, e quando Jesus pedia então para falar das boas novas, ide e pregai as boas novas do Evangelho, o Tiago disse assim, né? E até as palavras dele assim: como que eu posso, como podemos esperar das pessoas, né, a aprendizagem, o conhecimento e buscar levar as palavras, se as pessoas estão todas vivendo de uma forma de briga, de discussão? Ele até falou duas palavras bem fortes aqui, que elas estão em endurecimento e perdem paixão pelo que fazem, e tem muita avareza. Esses dias eu acho que um colega nosso falou aqui que a avareza não tem nada a ver com dinheiro. A avareza é a pessoa que está sempre de mau humor. Ela é uma pessoa que ela não é só com essa conotação, mas também com a conotação de que a pessoa está sempre de mau gosto, nada vai dar certo, eu não vou fazer isso, eu não vou me envolver com isso. Né? E aí Jesus vendo aquilo ali, estava, eu já estou pedindo para que façam e espalhem as boas novas, e os meus amigos aqui que eu esperava isso deles estão dizendo, mas é difícil, eu vou sair fora, eu vou encontrar pessoas negativas, pessoas que acham que não vai dar certo. Aí então Jesus contou uma história para eles. Contou que em determinado lugar existia um homem que tocava uma harpa. A harpa já é linda por natureza, é difícil a gente ver, mas quando a gente vê alguém tocar uma harpa, parece que a gente fica assim embriagado. Né? E esse homem tocava a harpa de uma forma que apaixonava as pessoas. As pessoas paravam e simplesmente ficavam assim, né? Que maravilha! E junto a esse homem ele tinha um escravo que fazia tudo para ele, as coisas pessoais, arrumava o instrumento dele, polia e arrumava os locais onde ele ia tocar. E ele sempre muito esperado em todos os lugares que ele ia. Um dia que não tinha show, ele saiu, foi dar uma caminhada, resolveu algumas coisas e voltou mais cedo para casa e ouviu um som maravilhoso. Ele ouviu um som assim que mexeu com ele lá. E ele disse, que coisa mais linda, não parece eu tocando, que parece melhor do que eu. Ele foi impressionado como poderia ver o que ele era considerado realmente o melhor artista. Ele foi se aproximando, claro, chegou em casa e era o escravo dele que estava tocando. Ele olhou aquilo e disse, meu Deus do céu, como que tu me explica isso? Como que tu pode tocar melhor do que eu? Eu estou encantado contigo. E ele disse, é que são muitos anos do seu lado, muitos anos. Então nas minhas horas de descanso, eu aprendi. Eu vou limpar a árvore, eu toco ela. Eu vi o senhor tocando sempre com conhecimento, muita competência. E então ao longo dos anos eu aprendi. Então ele fez questão de levar esse homem à sociedade. Mostrar para as pessoas o talento dele. Mostrar para as pessoas que existia alguém melhor do que ele. Aí a gente já começa a ver a humildade. E aí então, aquela pessoa foi valorizada pela glória do esforço. Ele até nem esperava, ele só tocava por prazer nas horas vagas.
mas o mestre dele fez questão de que as pessoas conhecessem aquele valor. E aí então, Jesus finalizou essa história me dizendo assim: a aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe observarão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Essas palavras de Jesus, trazendo para esse momento, embora foi bem claro, para discutir entre nós aqui, como se a gente estivesse falando sobre o que Jesus falou, eu diria que ele disse assim: ao longo da vida nós temos muitas oportunidades, nós temos muitas chances, e nós às vezes estamos com aquela coisinha do cavalo, que ele só pode, aquilo ali para o cavalo é importante. Se tu passar um carro do lado dele e não está com aquilo ali, ele vai se assustar. Então ali é importante, mas para nós, a gente precisamos tirar isso, porque a vida, ela não é só essa direção. A vida, nós temos uma coisa chamada visão periférica, que algumas pessoas já estudaram, já ouviram falar. Às vezes tu está caminhando aqui, tu vê um conhecido lá do outro lado, tu sabe, a Yara está passando lá do outro lado da rua, aí tu já vira e abandona. Porque a visão periférica te traz à tua mente tudo aquilo que tu já conhece, ou coisas novas que tu vai aprender. E nós, então, precisamos exercer essa visão, não só a 180 graus, mas saber olhar para trás, saber olhar o que a gente está deixando. Muitas vezes a gente passa por coisas e, não, peraí, eu vou voltar e vou ver o que é. Eu vou voltar e vou ajudar. Vou voltar e vou fazer a minha parte. Então, Jesus diz ali que se aquela pessoa que espera fazer o básico, sem vontade, só por fazer, aquela história que diz que tem pessoas que estão esperando o mundo acabar em barranco para morrer encostado. É mais ou menos assim. E aí, um dia vira o outro, e vem a segunda horrível. Eu, às vezes, pergunto, gente, pergunta para um desempregado, como ele adoraria dizer que segunda-feira eu estou indo trabalhar. E muitos de nós assim, o feriado acabou. Eu tenho para mim que o feriado, sábado e domingo, ele é gostoso porque tem um trabalho antes, senão seria tudo. Experimenta a gente ficar 50 dias dentro de casa. Olha a pandemia. Nos enfiou dentro de casa, tipo, podia ir no cinema, não podia ir nem na praia. Lá no Rio de Janeiro, São Paulo, prendia as pessoas na praia. E a tua liberdade foi cerceada. E aí tu ficava em casa, tu não queria ficar em casa. Tu não aguentava mais nada daquilo. Então, o prazer da segunda-feira é agradecimento, é aprender mais, porque como é bom eu chegar em um lugar onde eu tenho um colega novo e diz, ele está vindo de tal lugar, como é lá, como são as pessoas lá, o que tu fazia lá, porque a própria doutrina espírita, ela nos diz uma coisa, que ao mesmo tempo que ela nos deixa feliz, ela nos deixa meio assim, né? Porque enquanto tu não aprender estudo, o espírito vai precisar passar por N vidas, até ele aprender todos os idiomas, todas as profissões, todas as coisas que se descortina para nós, para aprendizado, para depois ele evoluir. Por isso que existe tudo isso aí, que a gente diz, isso não é para mim. Falar sobre outros planetas não é para mim. Inglês? Não, eu não preciso de inglês. Agora, mas quem sabe se a gente na outra vida vai precisar. E a gente vai ver ao longo do estudo que todo aprendizado é importante. Aquilo que nos parece tão hoje desnecessário, em algum momento vai ser necessário. Por quê? Porque a carne vai embora, mas o espírito continua, porque ele é eterno. E essas informações sempre serão agregadas ao espírito, não à carne. Contava até um dia aqui que uma
Uma senhora de 81 anos se formou em arquitetura e foi falar para o Divaldo. Divaldo, me formei em arquitetura. Ele disse, mas quantos anos a senhora tem? Eu tenho 81 anos. Mas só pretende trabalhar ainda? Ela disse, não, Divaldo, nós somos espíritas. Quando eu morrer e eu reencarnar, eu já vou vir com esse conhecimento. E às vezes a gente diz assim, parece coisinha de vovó. Não. Por que nós temos pessoas, crianças, jovens, que já estão com a inteligência bem aflorada e invenções que vêm trazer o bem para a humanidade? Porque esses espíritos já adquiriram esses conhecimentos. Outra frase que eu ouvi no meu trabalho uma vez é que o conhecimento não ocupa espaço. Então, se o conhecimento não ocupa espaço, tudo que eu puder aprender será de valia para mim. Então, o texto é claro quando fala que aquele que trabalha pensando só na hora de ir embora, infelizmente, a nós mesmos não será dado nada, que nós não estamos nos dando. Quando a gente descobre o que a gente quer, que às vezes a pessoa diz assim, aos 50 anos ela resolveu que ela não quer mais trabalhar naquela área e se apaixona por outra. Talvez ela tenha se encontrado ali. E como nós somos eternos, 50 anos, 100 anos, 30 anos, né? Mas aí vem a segunda parte. Eu descobri que eu quero trabalhar a partir de hoje como serralheiro. Eu vou buscar saber como fazer. Eu vou tentar ser o cara, o serralheiro. Para fazer, não para os outros, mas para mim, para eu olhar uma coisa que eu fiz, que coisa bem boa, ficou. Como é que, às vezes a gente acha que a gente fala da gente mesmo, como é que eu fui capaz de fazer isso aqui? Porque ficou tão bom, mas porque houve esmero, houve amor, houve comprometimento com aquilo. Não existe tempo, então, né, para a gente seguir. Mas o mais importante de tudo, existe uma outra coisa, uma outra máxima na nossa vida, que é o desânimo. Às vezes a gente cansa, não dá para negar que, olha, tem vezes que tu... Como é que é? Malhar em ferro frio, que o pessoal falava, né? Tu vai, dá de ti, parece que nunca vem o reconhecimento, nunca vem a valorização e a glória do esforço vai se tornando quase uma desistência. E aí me lembro de uma história de um homem que fazia casas. Ele fazia casas, gente, aqui no cassino tem muitas casas de madeira que as pessoas param e dizem assim, que casa linda é essa? Quem será que fez? Tem uns assim que só dá incomodação, como a gente viu no Facebook, né? Mas tem umas assim, inclusive tem uma na frente da minha casa, que ela tem 2 andares assim, de madeira, e as pessoas param na minha e dizem assim, quem fez aquela casa? Não pergunto quem fez a minha, eles perguntam quem fez aquela casa. Que casa linda, digo, realmente, todo mundo que passa aqui, ela tem um jardim lindo, a senhora cuida, tem umas rosas que ela cuida, tem nenhuma outra que eu conheço aqui que sabe mexer em rosas maravilhosamente bem. E aí, esse homem fazia casas assim. E ele trabalhou por 40 anos para uma empresa. Famoso, todo mundo queria a casa dele, não tinha nem agenda e tal. Só que um dia ele cansou. Mas ele fazia aquilo com tanta naturalidade, mas tudo tão bem, que para ele não era algo assim, eu faço casas maravilhosas, eu faço casas. E ele chegou para o chefe dele e entregou a documentação da aposentadoria. Ele disse, olha, preciso descansar, está na hora de parar. E o chefe, claro, olhou e disse, vou perder o melhor que eu tenho, né? Mas eu não posso lhe negar isso. Mas eu vou lhe pedir um favor. Antes de assinar essa papelada, faça só mais uma casa para mim. É só o que eu lhe peço. Ele disse, realmente eu queria parar. E ele disse, não, só mais uma casa, é um compromisso que eu tenho. Tá bom, sempre fui legal para o senhor, não vou deixar o senhor na mão agora. Só que ele foi fazer aquela casa, deu um probleminha nele. E ele já estava, porque a cabeça dele já estava lá na aposentadoria, na viagem, curtir os netos, aquela coisa toda. Ele já não estava mais com vontade de fazer aquela casa. E aquela casa já não saiu com o telhado perfeito, com a calha, com o caimento. O piso já não era o bicho, o banheiro já, né? E tu olhava assim, parecia bonito, mas quem conhecia uma casa bem feita sabia que aquela casa não estava legal no padrão dele. E ele até ficou com vergonha, estou fazendo essa casa, a última casa eu não estou fazendo com amor, não estou fazendo com esmero, mas eu estou cansado, eu não queria fazer essa casa. Mas tá bom, concluiu a obra, entregou lá para o chefe, agora eu posso ir embora. Quando ele disse isso, abriu as portas atrás dele, os funcionários da empresa com balão, festa, bolo, refrigerante, para a despedida dele. E o chefe pegou a chave e entregou na mão dele. Essa é a tua casa.
Eu estou te dando de presente porque eu sei que mora de aluguel. A partir de hoje, essa casa é a tua. A gente consegue imaginar o que era a mente desse homem quando ele diz: eu fiz tudo tão bem feito a vida inteira para as pessoas. E na hora que era para mim, eu fiz uma coisa. E aí a gente começa a ver que nós temos que também se ligar naquele momento do estou cansado, vou parar. Não! Toma um up, faz uma prece, pega um livro, lê, vou dar uma caminhada, vai na praia, pega a bicicleta, ou vai a pé mesmo, mas respira fundo, porque alguma força veio de algum lugar e vai fazer com que tu diga: vou continuar, que a estrada é longa. E o filósofo muito engraçado, se alguém conhece ele na internet, o Clóvis Barros, ele é professor, agora eu acho que é aposentado da USP, mas ele é muito divertido, até quem quiser procurar na internet, ele é muito divertido, muitos já conhecem. Mas ele disse uma frase que eu achei interessante, e dentro desse contexto, que ele fala assim: se você vai ter que conviver com você mesmo, né? Você mesmo, até o fim, se você vai ter que se aguentar até o fim, se você vai ser espectador de si mesmo, é melhor que se encante com o que tu faz. Porque se tu não te encantar com o que tu faz, e tu vai ser o teu espectador no espelho a vida inteira, não tem. É um trabalho árduo tu fazer algo por fazer, tu ocupar espaço, né? Sem aquela sensação. Eu não sei. Dizem que quando a pessoa ama o que faz, ela não trabalha, ela se diverte. E eu acho essa frase bacana também, porque quando tu vai fazer uma coisa que tu gosta muito, tu está te divertindo, tu está, sabe, eu posso citar aqui uma professora aqui da casa, Cassiane, que as crianças encontram ela no mercado. Eu fico impressionado, assim, de crianças que já passaram 5 anos de ser aluno dela. Eles se abraçam e dão um beijo. Eu disse: cara, tu tem que ter deixado um recado muito bonito com a pessoa. Para 5, 6 anos depois, já é um pré-adolescente que já não está nem aí para abraço, para essas coisas, abraçar e dizer muito obrigado. Até uma vez assim, que foi a melhor professora que eu já tive. Eu acho que isso aí como profissional deve ser uma coisa fantástica, né? E muitos aqui já ouviram isso de alunos, de colegas, né? E isso é um up para a gente não dar aquela desanimada, né? Esse é o xarope que fortalece a gente a caminho, né? E aí, para concluir esse breve trabalho sobre o esforço que a gente tem que fazer para ter a glória do esforço, a gente fala assim: um trabalhador braçal é tão útil quanto emérito cientista, pois cada um, no seu lugar, contribui para o progresso e deve ser respeitado pela dignidade com que desenvolve o seu trabalho. Devemos trabalhar com alegria e otimismo, certos de que o trabalho é a essência da vida e toda tarefa deve ser executada, e que deve ser executada com esforço, perseverança e amor. Com o nosso trabalho físico, adquirimos os bens materiais, e com o trabalho espiritual, conquistamos a nossa evolução. E quem busca servir, nunca terá motivos de arrepender-se. Então, com essas palavras aqui, a gente deseja que uma mensagem tenha ficado no coração de algum de nós, pensando nesse esforço que a gente pode fazer em prol de nós mesmos, para que a gente não desanime, para que a gente acredite, que para a gente receber, não elogio, porque elogio é passageiro, mas para a gente receber o carinho das pessoas por aquilo que a gente faz por elas, seja na caridade, seja na ajuda do café aqui no sábado de manhã, seja no trazer aquele quilinho de alimento para a cesta do mês, seja com um casaquinho para as crianças no brechó, seja um livro, né, que a gente dá um livro para alguém, às vezes a gente está dando a vida de novo para a pessoa, quando ela lê um livro e muda a vida dela. Então tem tantas formas, né? E que essa semana seja para nós enriquecedora para isso, que a gente consiga conquistar a glória do esforço. E que a paz de Jesus fique com todos nós. Depois dessas belas palavras, né? Nós vamos orar. Orar para quem colocou os mãozinhos ali, desencarnados, desencarnados. Quem não colocou e não lembrou, pode fazer isso agora, né? No pensamento, né? Levar a oração, levar a saúde para quem está em casa,
conquistando, né? Vamos diante de Ti, Senhor. Senhor, que sempre nos façamos merecedores de Tua bondade e misericórdia. Sem a Tua presença em nossas vidas, nada somos. Protege-nos contra o assédio do mal e não nos deixes sucumbir às tentações. Não nos deixes olvidar o nosso compromisso contigo, socorrendo aqueles que nos estendes as mãos. Dai-nos paciência e coragem, a fim de que continuemos nos opondo às nossas próprias mazelas e imperfeições. Faze-nos caminhar ao teu lado, sem maldizermos a cruz que nos compete carregar. Fortalece-nos nos momentos de fraqueza e de indecisão. Que nos alegremos por pertencermos a Ti. Senhor, ao Teu magnânimo coração nós nos confiamos, hoje e sempre. Que assim seja. Agora, em silêncio, vamos passar no passe, quando estiver bem, já recebeu o passe aqui.